Rui Tavares defende que se deve dar 5.000 euros, 5.000 euros, eu peço que esteja em casa veja isto, a cada bebé que nasce em Portugal, não é de português, é cada um que nasce aqui neste território. Pode vir para cá de comboio, saca 5.000 euros aos portugueses. O Rui Tavares defende que quem venha para cá de comboio ou aterra aqui de avião, tenha cá um filho, nós já pagamos pouco, porque nós de facto já pagamos pouco serviço de saúde, etc. Votou contra uma proposta do Chega para ter IVA zero na alimentação. Porque, obviamente, muitos portugueses dependem exclusivamente do automóvel para irem trabalhar. E, portanto, nós defendemos um investimento Isto foi uma proposta sua, Pedro Nuno Santos. Foi uma proposta sua e do PS. Propuseram aumentar o IUC, então e agora são contra antes das eleições. Isto é eleitoralismo puro, desculpe lá, é eleitoralismo puro. Eu não compreendo, parece que eu estou a falar com um homem que não tem nada a ver com o Partido Socialista. Quer dizer, você esteve num governo, governou 8 anos. Deixou-nos com o IUC elevadíssimo, deixou-nos com a carga fiscal mais elevada de sempre, não nos deixou com o cabaz zero do IVA e o PS estava contra isso. Agora, quem está aqui parece que está a dizer o Dr. António Costa errou em tudo e eu mal entrei e quis fazer tudo diferente. Mas você estava lá no governo. Estranho, como é estranho o André Ventura queixar-se destes 50 anos de preponderância de 2 partidos e esquecer-se que militou no PSD 17 anos. Isso. Nunca teve uma palavra sobre aquilo que defende agora relativamente ao sistema político. Nunca dentro do PSD. E foi Conselheiro Nacional do PSD. E andava, como eu já tive a ocasião de lhe dizer há um ano, de bandeirinha na mão. A única vez que nos encontramos, Luís Montenegro, no PSD, não fui eu que fui ter consigo uma campanha eleitoral. Foi o Luís Montenegro que se colou à minha campanha eleitoral em Loures. Não diga isso. Estou a dizer, olha, até lhe dei o exemplo de uma mensagem quando disse assim, aquele gajo é mesmo bom. Sabe quem era o gajo? Não diga isso. O gajo na altura era eu. Porque o Sr. Primeiro-Ministro disse assim, o André Ventura é o melhor talento que nós temos não é verdade. No PSD. E andou na minha campanha em Loures colado a mim. Agora dê-me lá um exemplo de que eu tenha andado colado assim noutro sítio qualquer. Gostava de lhe perguntar o que é que mudou. 2. O Pedro Nuno Santos era parte de um partido que votou contra a proposta do Chega do IVA zero, que estava a falar há bocadinho, e ouvi o Pedro Nuno falar do IVA com grande solidez, o IVA zero. Mas o Chega apresentou em novembro, em outubro e em dezembro propostas para que houvesse IVA zero no cabaz alimentar. Voto do Partido Socialista, Pedro Nuno Santos, contra. Se o Pedro Nuno Santos defendia o aumento do IUC, porque é que agora defende que deve baixar o IUC? E se defendia a diminuição, o aumento do IVA sobre... Se não defendia o IVA zero no cabaz alimentar, se votou contra a proposta do Chega, porque é que agora quer IVA zero na alimentação? Vamos lá ser francos, não foram os 4 deputados do LIVRE que mudaram nada. Olha, quando foram para o Martim Muniz fazer operações policiais, que o LIVRE veio dizer, não me encostem à parede, mas não havia problemas de haver violações e roubos e tráfico de droga, mas o LIVRE não queria. O Governo fez porquê? O Governo fez porque o Chega estava ali a exigir, porque o Chega estava na Assembleia da República a dizer assim, o lugar do ladrão é na prisão. Nós exigimos que quem venha para cá tratar-se tenha que ter pago alguma coisa ao Serviço de Saúde português. O LIVRE não concorda com isso. Para mim, não faz sentido que alguém beneficie ou da Segurança Social portuguesa ou da saúde portuguesa sem pagar 5 anos de descontos. O LIVRE acha que isto é bar aberto. Para que é que servem estas portagens todas? Para nós podermos ter estradas boas? Bom, em muitos casos não. Então servem para quê? Servem, desculpe dizê-lo assim, para alimentar uma classe, quer administrativa, quer política, que se acoplou à volta destas empresas, olha como o Pires de Lima e outros na Brisa, e que se acoplaram à volta destas empresas com o único objetivo, Luís Montenegro, nós pagamos, eles vivem à nossa conta. E eu acho que nós já temos em Portugal muita gente a viver à nossa conta. Não precisamos de mais, nem de uma classe política parasitária para viver à nossa conta. Porquê é que o PS não quer isto? Porque o PS tem outra lógica que eu compreendo. Qual é a lógica do PS? É a mesma que na habitação. Sacar a quem trabalha, sacar a quem investe, distribuir por quem? Por quem não quer fazer nada, por muitas minorias que nunca pagaram nada e querem continuar sem pagar. E quem é que paga isto? Os empresários, quem paga isto é quem trabalha, quem paga isto é os pensionistas. Há uma lógica muito diferente entre nós e o PS. Que o Rui Tavares não tem resposta para defender que os impostos sobre os combustíveis devem continuar como estão. Isso ficou claro. É a favor destes impostos sobre os combustíveis? Não. O Rui Tavares, desculpe, votou assim no Parlamento. Não tem outra hipótese. Mas eu também lhe queria dizer isto porque eu não queria fugir ao debate do Rui Tavares. Os portugueses que pagaram a saúde, que contribuem para os seus impostos, para pagar esse sistema de saúde, não têm saúde. O Ministro tirou os emigrantes, aqueles os nossos, que foram para fora, que pagam cá com as suas contribuições o sistema de saúde, meteu-os ou inativos ou em listas paralelas. É verdade. Não é. Ou inativos ou em listas paralelas. Não é verdade. Mas tudo o que é imigrante ou minoria desfavorecida vem de fora. Chega ao hospital, passa à frente, tem tratamentos e as pessoas não compreendem isso. Sabe quem é que fez isso? Não foi a tal maturidade, não é a tal responsabilidade, é o seu governo que é igual ao do Partido Socialista. O Tavares estava a falar da corrupção, mas podia falar dos casos dos amigos deles do Irão. Aliás, onde o Rui Tavares conhece bem, porque esteve lá como eurodeputado. No Irão? Se acompanhar. No Irão? Não acompanhou o dossiê do Irão e da Palestina no Parlamento Europeu? Sabe bem o que é que eu estou a falar? Sabe quantas urgências estavam fechadas na Páscoa? 10. Enquanto se ri aqui sentado, estão 10 urgências fechadas. Sabe o que é que isso significa? Que de norte a sul do país, nas ilhas, há
pessoas que querem ter filhos, querem ir a uma consulta, querem ter uma urgência e encontram a porta fechada. Quem é o responsável por isso? O André Ventura? Não. O Pedro Nuno Santos, eu tenho à minha frente o responsável de ter pago uma indemnização de €500 mil a alguém que quase mandou a companhia ao charco. Eu tenho à minha frente o homem que autorizou... Para terminar, André Ventura, temos que mudar de um assunto. secretário de Estado pagasse indemnizações vergonhosas e agora o que é que fez? Meteu na lista de deputados o Hugo Mendes ao Pedro Nuno Santos. Isso é ter noção da economia? Até eu vou dizer uma coisa, eu prefiro ser um português comum e não ter noção da economia. Vamos ao Sr. Mortágua, isto é irresponsabilidade, isto é não perceber patavina de economia, desculpe lá dizer um jurista ou uma economista, mas é o que é verdade, e é mais, é de um socialismo cego que é não saber como é que funciona a economia portuguesa. Eu vou lhe dizer uma coisa, se nós comprássemos estas empresas todas que diz, GAL, PDP, REN, ANA, CTT, sabe o que acontecia? Entrávamos em colapso, nem os seus amigos recebiam salários. Os tais benefícios fiscais para estrangeiros ricos para comprarem casas em Mariana, Portugal, pobres, defende a que venham especulação estrangeiros imobiliária. Mas o Bloco de Esquerda tem que responder por isto. É que o Bloco de Esquerda tem-se escondido por trás disto. Na verdade, está a apoiar a ocupação ilegal de casas, que é isso que tem agora vindo a público muito recentemente, e o Bloco de Esquerda quer escapar. Sim, doutor, que eu fiz as contas. O LIVRE aprovou 99% das propostas do Bloco de Esquerda e 96% do PCP. O LIVRE é um partido igual ao PCP e ao Bloco. Não há nada em mudar. Votar no LIVRE é votar no PCP, no Bloco, enfim, é não acrescentar nada. Portanto, cabo-verdiano, que foi condenado e tinha sido condenado à expulsão, e o Supremo reverteu a pena de expulsão. Sabe o que é que vai acontecer? Vamos estar a pagar a estadia na prisão, porque é isso que vai acontecer, e no final ainda cá fica com subsídios nossos. Provavelmente alguns subsídios deixados pelo PS. Vou-lhe dizer outra coisa. No primeiro dia que tomar posse como Primeiro-Ministro, os portugueses podem ter a certeza de uma coisa. É que metade destes boys de cartão partidário vão ser postos na rua. E pela primeira vez vamos ter uma saúde a funcionar. É que eu tenho à minha frente o Primeiro-Ministro que mais nomeações políticas fez nos últimos 20 anos. Mais cargos políticos, criou mais taxas. Luís Montenegro, no terceiro trimestre de 2024, que eu saiba não era o André Ventura o Primeiro-Ministro, era o Luís Montenegro, tínhamos 26,4 mil cargos políticos. Luís Montenegro é taxo atrás de taxo, a distribuir taxo pelas pessoas. Quem é que fez isto? Não foi o António Luís Costa. Montenegro? Responder foi o Luís Montenegro. Os números estão aqui, 26 mil. André Ventura. Mas deixa-me dizer isto, está no PSD ou no PS, é a mesma coisa. Não é, não. É a mesma corrupção. É muito a mesma diferente. corrupção. É os mesmos boys and girls espalhados pelo Estado. É a mesma ineficiência de salários e de pensões miseráveis. É o mesmo tudo. Luís Montenegro prometeu médico de família para todos, como o Dr. António Costa tinha prometido. A mesma promessa, o mesmo falhanço. Como é que o Pedro Nuno Santos, que não geriu bem um ministério, que é o da habitação e das infraestruturas, vai gerir bem todos os ministérios? É uma questão que eu gostava de deixar às pessoas em casa. Quer dizer, como é que alguém que geriu a habitação e nos deixou com a habitação mais difícil de acesso na OCDE, são números que eu tenho aqui, Portugal é o país onde é mais difícil aceder a casa, como é que este homem que está aqui à minha frente geriu tão mal a habitação e vai gerir bem agora o país inteiro? Nós temos que descer o IRC às empresas por uma razão. As empresas em Portugal estão sufocadas de impostos, de burocracia, pagam uma taxa de IRC absolutamente insustentável. Qualquer empresário que tenha um pequeno negócio, que tenha que lidar com isto, sabe do que é que eu estou a falar. A China produz hoje mais aço, mais alumínio, mais automóveis, mais tecnologia do que Estados Unidos e Europa. Nós temos duas opções. Ou protegemos a Europa da China, da Índia e de mercados exteriores, ou protegemos a nossa agricultura, os nossos trabalhadores, a nossa indústria automóvel, ou vamos acabar um reduto da China, da Índia e desses países. O PS tem a lógica de taxar. E o Pedro Nuno Santos aí, coerência lhe seja dada, porque sempre foi contra a descida de impostos e sempre o disse no Parlamento. O que é que eu discordo do Pedro Nuno Santos? É isto. É que o Pedro Nuno Santos, o Partido Socialista, que é o Pedro Nuno Santos lidera, quer taxar, mas podia ser para Portugal crescer, podia ser para armazenar, podia ser... Não! O Pedro Nuno Santos quer taxar para distribuir pela malta que não quer fazer nada e por um conjunto de parasitas que existem em Portugal, no Estado e alguns deles fora dele, que nos continuam a empobrecer. Isto é que eu discordo do Pedro Nuno Santos. Há quem em casa diga, lá está ele a ser muito radical. Ouçam comigo, vai ser assim, cortar a direita. Portanto, quando eu disse, há um ano atrás, aliás, a TVI até disse que era exagerado, eu disse, estávamos com 1 milhão de imigrantes, exagerado. Agora sabemos que é 1,6. 1,6. Nós tivemos, Sara, provavelmente a maior taxa de crescimento de imigrantes que a Europa alguma vez assistiu num período recente, que é um país que passou de uma taxa relativamente estável para um completo descontrole de imigrantes. Eu, antes de mais, gostava de dizer isto. Se cabe na cabeça de alguém um país que tem 11 milhões de pessoas e que tem 1,6 e que, segundo a AIMA, até pode chegar a 2 milhões de imigrantes, isto cabe na cabeça de alguém. Nós tivemos os piores exemplos da Europa que se tornaram uma bandalheira de controle e de descontrole. A Bélgica, França, a Alemanha. Quem está a ver não sabe do que é que eu estou a falar. E eu tenho à minha frente o grande responsável, o segundo, porque na verdade o primeiro foi António Costa, o grande responsável por esta política de bandalheira e de portas abertas, que foi o Partido Socialista.
Eu vou-lhes dizer cara a cara como o Rui Tavares estava a fazer. Para que a corrupção em Portugal passe a ser levada a séria e, ao contrário do que fez o LIVRE, aumentemos as penas para quem comete crimes em Portugal. 2, para não acontecer como aconteceu com o LIVRE, em que o Chega propôs que as penas para violadores fossem aumentadas e o LIVRE votou contra, permitindo que continue um conjunto de criminosos nas ruas contra as nossas mulheres e as nossas crianças. Deixa-me dizer isto. Nós, Pedro Nuno Santos... Vou dar a palavra ao Pedro Nuno Muito Santos. bem. Nós podemos ser humanistas que formos. Nós não podemos continuar a estar a receber gente descontroladamente, a aceder às casas, a aceder aos serviços de saúde, porque nós não podemos pagar. Nós não podemos pagar. O país tem que controlar as suas fronteiras e tem que controlar quem cá entra. Isso foi culpa do Partido Socialista. Acabámos com quem nos controlava as fronteiras e agora dizemos há muitos gangues. Bom, é evidente que há gangues. Se acabámos com a polícia que controla as fronteiras, é evidente que há gangues. Não é o Pedro Nuno Santos, nem a Mariana Mortágua, nem o Paulo Raimundo, com os escravos que vão defender a fronteira. Ontem, em Braga, tivemos uma vigília porque um gangue de brasileiros atacou um rapaz, o Manu. Sabe o que é que disse hoje ou ontem o diretor científico do Observatório das Migrações? Disse isto. Eu gostava mesmo de chamar a atenção. Podem fazer os fact-checks que quiserem. Disse assim: temos que compreender que os imigrantes precisam de casa. Por isso, cito, talvez os portugueses possam ficar mais tempo em casa dos pais porque precisamos de casa para os imigrantes. Isto foi dito pelo diretor do Observatório das Migrações. Só com o Rui Tavares, o António Costa, que agora está na Europa, a Mariana Mortágua e o Paulo Raimundo defendem um sistema que não... O Rui Tavares, a diferença é esta. Quer um Serviço Nacional de Saúde que seja bar aberto, independentemente de tenham contribuído ou não.